Abra sua Bíblia, em Hebreus capítulo 13. Agora nós vamos ler os versículos da exposição, que se encontra no do versículo 7 ao 17. Hebreus capítulo 13, os versículos de 7 a 17. Assim diz a palavra do nosso Deus: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isso se preocuparam. Possuímos o altar, do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote, com oblação pelo pecado, têm um corpo queimado fora do acampamento. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencies igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Nós estamos aqui dando continuidade à nossa exposição, à carta aos Hebreus. Escolhemos alguns capítulos para expor aos irmãos, e agora nós chegamos na nossa última mensagem, que nós traremos aqui na carta aos Hebreus. Mas eu quero começar de uma maneira diferente. Eu vou fazer um gesto aqui, para você que está em casa e para você que está aqui comigo. Vê se você lembra de alguém ao fazer esse gesto. Fazendo isso aqui, ó. Lembraram? E se eu falar dessa maneira: este é o dia que o Senhor fez. Lembraram de alguém? E se eu falar assim: e aí, gente boa? Conseguiram lembrar também? Nós temos o reverendo Jorge, filho, o reverendo Gilberto, que usa este versículo em todas as suas mensagens devocionais. Nós temos o reverendo Sérgio, que de uma maneira sempre cativante, nos coloca dentro daquilo que ele quer falar conosco. Falando, e aí, gente boa? Principalmente nos textou o IPB. E nós louvamos a Deus por esses homens. E sabe por que eu comecei mencionando eles? Porque o texto vai falar para nós dos guias. Sabe quem são os guias? São os pastores do rebanho. Deus levantou os seus guias a fim de cuidar do seu povo. Deus levantou homens a fim de pastorear o coração. Deus levantou homens e capacitou homens para se abdicar de tudo, a fim de cuidar, não apenas da sua família, mas da grande família da fé. E nós estamos nos preparando sempre, nos dedicando sempre, a fim de cumprir essa árdua missão. Não é fácil, mas Deus nos capacita, nos orienta, em meio ao nosso choro, em meio às nossas tristezas, mas acima de tudo, em meio às nossas alegrias, porque é sempre glorioso ver os filhos de Deus caminhando seguros naquilo que a palavra de Deus tem sido para eles o alimento.
e aquilo que Deus tem usado esses homens. E o texto então vai agora nos apontar para essa realidade dos guias, que nós temos que lembrar e que nós temos que obedecer. Mas acima de tudo, o entendimento de que existe um que é maior do que todos esses. Aliás, é o que capacita esses. E esse é Jesus, o bom pastor. E aqui o autor vai trazer mais uma vez exortações também para aqueles judeus, para que eles entendessem a importância de viver no cristianismo, nesse novo e vivo caminho estabelecido com Cristo, e não mais praticando o judaísmo. Então é isso que a passagem vai nos ensinar neste momento. Mas eu quero lembrar com os irmãos algumas coisas que nós falamos aqui durante as exposições nesta carta. É importante primeiro entendermos sempre o contexto. O contexto é o autor, que nós não sabemos, falando a judeus que estavam sofrendo perseguição e que precisavam de se manterem nessa nova fase da vida deles, que era a conversão em Cristo Jesus. Eram judeus que deixaram a prática do judaísmo para viver agora através de Cristo Jesus, aquele que os comprou com o seu próprio sangue. No entanto, esses judeus estavam sofrendo perseguições. E essas perseguições era para que esses que estavam no cristianismo voltassem a praticar o judaísmo. E o autor então vem trazer para nós Jesus maior do que tudo que estava na lei, de tudo que estava como prática do judaísmo, tudo como estava e era praticado pelos judeus. E ele começa então mostrando lá no primeiro capítulo que Deus falou sim pelos profetas na antiga aliança, mas agora na nova aliança ele fala através de Jesus Cristo. E o seu Filho, Jesus Cristo, é a expressão exata do ser de Deus, é da mesma essência de Deus. E esse Cristo é aquele que se faz presente desde toda a criação. É um Jesus eterno. Nós também vimos que esse Jesus, ele é superior não só aos profetas, mas também aos anjos. Que por meio disso nós devemos ouvir a sua palavra, mas não apenas ouvir, mas também permanecer na verdade de Cristo Jesus. Pois se negligenciarmos as verdades, nós não vamos escapar do castigo divino. E esse evangelho que veio por meio de Cristo é uma mensagem segura a todos nós. E essa mensagem segura é confirmada pelos apóstolos, pelos sinais que eles fizeram ao longo do caminho. Essa mensagem é agora muito mais clara e visível, por isso não podemos negligenciá-la. Esse Cristo é aquele que abriu um novo vivo caminho, rasgou o véu, e agora nós temos um livre acesso a Ele, coisa que era no judaísmo apenas prática do sacerdote. Agora nós fazemos parte do sacerdócio real, e por isso nós temos um acesso total e completo diante de Jesus Cristo. E acima de tudo nós recebemos o dom da fé. A fé é esse dom que nos permanece seguros na certeza daquilo que esperamos. E essa palavra de Deus que vem por meio de Cristo é o combustível para exercitarmos essa fé que recebemos de Deus. E essa fé aponta para o nosso Criador, aponta para aquele que trouxe a vida e aquele que nos mantém nela até o grande dia, até recebermos a nossa herança bendita. Pela fé nós temos a nossa regeneração, conversão, perdão de pecados, a justificação, a adoção, a santificação. Pela fé nós conseguimos perseverar nessa grande jornada, nessa grande caminhada. Nós apontamos lá no capítulo 12 a grande maratona que estamos percorrendo e a necessidade de perseverarmos nela. E entendemos que muitas das vezes o sobrepeso nos tira o foco, que também o pecado que tenazmente nos assedia, nos leva a enxergar
outra coisa do que o propriamente Cristo. E nós precisamos olhar para o autor e consumador da nossa fé e caminhar com os olhos nele para permanecermos perseverantes nessa maratona. E depois o autor também, ainda no capítulo 12, nos coloca da maratona dentro de um ringue, dizendo que nós estamos agora guerreando contra o pecado. E nessa luta contra o pecado, nós ainda não derramamos sangue. E nós precisamos até mesmo derramar sangue, porque esse adversário é um adversário duríssimo, mas é um adversário que nós podemos vencer através do Espírito Santo que habita em nós. Mas o autor também nos leva para a realidade do problema do pecado e como o pecado atrapalha a igreja. E ele coloca a disciplina como um meio de Deus apresentar a nós o amor dele, a fim de manter a pureza da igreja, a fim de fazer com que os que estão na igreja permaneçam olhando para o autor e consumador da fé, e aqueles que são faltosos possam receber da igreja a palavra de Deus, exortando-os a enxergar a necessidade de se arrependerem e de voltarem para o caminho e de, junto com a igreja, caminhar num propósito ideal, que é o propósito de Cristo Jesus, que é aquilo que nós esperamos, que é aquilo que nós almejamos. Mas depois o autor também fala que esse pecado que permanece na igreja, a raiz de amargura, esse pecado pode fazer com que o faltoso deixe de enxergar a Deus. Porque ele diz que sem a paz e sem a santificação, ninguém verá o Senhor. No entanto, aquele que permanece no pecado, ele não tem nem paz e nem santificação. E ele precisa então voltar para esse caminho para enxergar a Deus. E a igreja tem um papel importante nesse processo. A igreja precisa ajudar esses. E na última mensagem nós trouxemos aqui algumas orientações a respeito dessa caminhada cristã. Nós falamos com os irmãos a respeito do amor fraternal. Nós precisamos ser constantes nesse amor fraternal, mas nós só seremos amorosos com o nosso próximo se primeiramente amarmos a Deus. É vertical para depois horizontal. E se isso for uma realidade, nós vamos conseguir sim estender a mão aos nossos irmãos. E ele destaca aqui a hospitalidade aos prisioneiros que sofriam por conta da perseguição e eram encarcerados porque pregavam o Evangelho, daqueles que eram maltratados porque ao pregar o Evangelho eram perseguidos, falando que nosso amor fraternal precisa se estender a esses irmãos. O autor também fala da santidade e coloca o casamento como um elemento que glorifica a Deus quando ele é santo, quando ele de fato é santo. E além disso, nós temos o contentamento, ao invés de buscar a ganância, a avareza, nos contentar por aquilo que Deus oferece a nós, através do nosso trabalho, através dos benefícios da sua graça, nós temos que nos alegrar. E agora, a partir do versículo 7 até o 17, mais algumas orientações para nós. E o versículo 7 começa dizendo: lembrai-vos dos vossos guias. Lembrai-vos dos vossos guias. Esses guias aqui, que o autor menciona a esses irmãos, eram aqueles que já tinham passado, eram aqueles que já tinham morrido, eram aqueles que deixaram um grande legado, porque buscaram na palavra pregar, ensinar, admoestar, conduzir esse rebanho. E ele destaca isso. Lembre desses homens que guiaram vocês através da palavra de Deus. Considere a vida deles, pois eles foram um bom exemplo. Por isso, imite a fé que tiveram. Imite a fé que tiveram. Nós temos que lembrar dos nossos guias.
E aqui eu destaco duas coisas referente a isso. O guia é aquele que conhece as suas ovelhas. A Escritura nos diz que o pastor da ovelha, ele conhece a ovelha e a ovelha o conhece. Somente nesse relacionamento nós conseguiremos entender o caráter, entender os interesses, as debilidades, entender as principais tentações das nossas ovelhas, a fim de trazê-los ou trazê-las para a palavra e conduzi-las por meio dela. Então o guia, ele conhece as suas ovelhas. Nós tentamos, eu acho que o reverendo Sérgio tem feito esse exercício, um pouco difícil agora por conta da pandemia, de pegar a agenda, ver o rostinho de cada um e tentar conhecer cada um, para que ele possa pastorear, para que ele possa entender as necessidades e ajudar, para se colocar diante da vida desses irmãos como um guia, pois Deus nos chamou para essa missão. Nós precisamos conhecer, assim como Cristo, o bom pastor, conhece cada uma das suas ovelhas, nós também precisamos conhecer. Assim como Cristo deixou as 99 para buscar a ovelha perdida, nós também precisamos fazer. Os guias conhecem as suas ovelhas, mas não só isso. Os guias também orientam. As ovelhas olhem para os seus pastores. E olhem para os pastores como aquele que tem sabedoria para tudo. Aquele que vai nos conduzir em todas as nossas dificuldades, em todas as nossas necessidades. As ovelhas chegam até nós, muitas vezes e perguntam: pastor, eu estou com um desejo no coração de comprar uma casa. Será que eu compro essa casa ou não? Porque eu ainda estou com dúvida em relação a como vai ficar as minhas finanças. Pastor, eu recebi agora uma outra proposta de emprego. Será que eu deixo esse? Será que eu vou para aquele? Será que eu não vou pecar fazendo isso? Será que de fato é a vontade de Deus ou não? Pastor, conheci um rapazinho. Será que eu devo namorar ou não? Orar mais ou não? Pastor, eu preciso entender se está na hora de casar, porque aquela moça ou aquele rapaz está pedindo para eu casar logo, mas eu não sei se é o tempo. Talvez eu precise ainda fazer faculdade, talvez ainda eu preciso terminar algumas coisas, alguns planejamentos, talvez comprar um apartamento antes de casar. Pastor, me ajuda. E eu estou falando isso não como uma crítica, mas com alegria. Sabe por quê? Porque é muito prazeroso saber que as ovelhas confiam em nós. E que por meio do nosso estudo da palavra de Deus, nós podemos sim orientar. Pense nisso, pense naquilo. Veja a partir com esse olhar para essa situação. Veja se isso é bom ou ruim. Nós somos chamados para aconselhar o rebanho. Nós somos chamados para doutrinar o rebanho. Nós somos chamados para orientar o rebanho. E nós fazemos isso pulando de alegria. Tenho certeza que os pastores dessa igreja, assim como eu, quando recebemos uma ligação ou nos colocamos no gabinete para aconselhar alguém e alguém abre o coração, fala da sua vida e pede orientação, e você pode ali orientar, capacitar. Como é bom, meu querido irmão. Como é bom. Isso enche de alegria quando você vê as ovelhas caminhando dentro do propósito ideal de Cristo Jesus. Então o guia é aquele que conhece, mas o guia é aquele que orienta, aquele que capacita em qualquer circunstância. Pode procurar sim, viu, o seu pastor, para poder te orientar. Até mesmo se você quiser namorar com um rapazinho ou não. Se não for crente, corre. Você já vai saber, pelo menos desse pastor aqui, não. Você vai ouvir. Agora se for crente, ama a Deus, aí vamos junto, vamos conversando, vamos orientando. Mas o pastor deve ser, acima de tudo, fiel na exposição da palavra. Ainda no versículo 7 ele diz: os quais vos pregaram a palavra de Deus. Nós temos que pregar a Bíblia.
A nossa interpretação é uma interpretação hermenêutica, gramatical, teológica. Nós olhamos para a Escritura, tentamos entender o que se passa aqui nas narrativas, o que se passa nas poesias, o que se passa aqui nas normativas, a fim de trazer esse conhecimento e deixá-lo mais claro para os irmãos, olhando para o todo da Escritura, da teologia e da necessidade que estamos passando nos dias atuais, para que o crente seja capacitado a enxergar biblicamente todas as coisas. O pastor não só prega a palavra, mas também ensina. O pastor também é mestre. O pastor precisa ensinar com fidelidade a palavra, assim como Lucas escreve lá em Atos 20:20, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-lo ensinar publicamente. E quando nós olhamos principalmente para a vida de Paulo, nós vemos que Paulo não apenas evangelizava, mas ele também sentava para ensinar a palavra de Deus. O pastor é mestre. O contrário nem sempre é verdade. Nem sempre o mestre é pastor, mas o pastor é mestre. Ele precisa ensinar, ele precisa capacitar, a fim de que o membro chegue à estatura da plenitude de Cristo, como Efésios nos ensina lá no capítulo 4. Mas o texto diz para nós que o pastor precisa, acima de tudo, ser exemplo. Considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Esse verbo considerar significa olhar repetidas vezes para observar cuidadosamente. As ovelhas olham para a vida do seu pastor e por isso ele precisa entender a importância de viver a santidade, de ser um modelo dentro do seu lar e fora dele, para que os membros olhem para ele, não apenas quando está pregando, mas olhem para ele quando ele está caminhando, quando ele está recebendo a visita em casa, quando ele está vivendo em harmonia com o seu rebanho. O pastor precisa entender a importância que ele tem nisso. Parece que é uma mensagem só para o pastor, né? Mas não é. É importante que as ovelhas entendam quem são os seus pastores e a função que eles têm. Por mais que aqui o autor fale para nós dos pastores que já passaram, mas lá na frente, no versículo 17, nós vamos ver no final, que ele vai falar daqueles que estão atualmente trabalhando com o rebanho, ao dizer obedecer esses guias. Então nós precisamos entender quem são esses para obedecer. Mas o versículo 8 nos coloca aqui o Supremo Pastor. O versículo 8 nos fala de Jesus Cristo. Jesus Cristo ontem, hoje é o mesmo, será para sempre. Ou seja, ontem, passado, hoje, presente e o mesmo será para sempre futuro. Esse pastor, esse Supremo Pastor, ele não passa. Esse Supremo Pastor foi o pastor desses guias que já morreram e continua sendo o pastor dos guias que estão presentes agora, pastoreando, conduzindo, e aqueles que virão conduzir a igreja de Cristo. Ele é o mesmo. E esse Supremo Pastor deve ser o guia dos pastores, para que os pastores sejam guia das suas ovelhas. Nós temos que olhar para Cristo, porque Cristo é o modelo ideal. E a igreja precisa olhar para Cristo. O pastor não está isento de crítica. Ele precisa muitas das vezes entender a importância de ser criticado, de ser admoestado em amor, a fim de conduzir o rebanho de uma maneira mais bíblica. Por isso nós precisamos sim olhar para os nossos guias, mas não esquecer de ver se os guias estão caminhando na palavra, porque tem se levantado muitos homens dizendo pastores e não passam de falsos profetas. No entanto, esses homens têm conduzido boa parte de um rebanho, infelizmente, para o abismo, muitas das vezes. Por isso nós precisamos sempre, como os crentes de Bereia, olhar para a palavra para ver se esses guias estão caminhando nela, se tem Cristo como modelo deles, e se através de Cristo tem ensinado a Bíblia, unicamente a palavra de Deus. Esse é o modelo. E a partir agora dos versículos de 9 a 14,
Quando nós lemos, até parece muito estranho tudo que ele está falando aqui, porque ele está fazendo uma alusão ao que o que acontecia lá com o judaísmo, justamente para mais uma vez, agora no fim da carta, mostrar para aqueles que estavam em Cristo, que eles entendessem a importância de permanecer nele. Por isso que quando você vai lendo Hebreus, você vai ver constantemente o autor dizendo para você permanecer, para você ouvir Jesus Cristo, para você caminhar com Ele, para você não se desviar do caminho dele. Sabe por quê? Porque Cristo é maior do que tudo o que era o judaísmo, e tudo que o judaísmo fazia perante a lei era para apontar para esse Cristo. Agora ele se faz presente. Porque você quer voltar a práticas que apontavam para ele, se agora você está nele? E mais uma vez ele vai exortar aqueles irmãos, dizendo no versículo 9: não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Essas doutrinas várias e estranhas eram justamente os que não se converteram, tentando persuadir os que se converteram a voltar à prática antiga. Não se envolva com essas práticas várias, estranhas, que não fazem parte desse novo viver que agora você tem em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos. E a ideia aqui, com graça e não com alimentos, porque o judaizante, ele era bem meticuloso em relação à lei referente ao alimento, à comida. Quando você olha na lei, a prática relacionada ao que comer, eles não podiam comer carne com sangue. Eles precisavam tomar muito cuidado com o alimento que iria à mesa. E eles eram tão meticulosos com isso, que naquele tempo, se eles fossem às compras e passassem o alimento, a sacola, na mão de um pagão, na mão de quem não era do judaísmo, eles chegavam e lavavam tudo, principalmente as suas mãos. Nós estamos fazendo isso hoje por conta do vírus, mas naquele tempo eles faziam isso porque eles olhavam para esses como pessoas que contaminavam, e eles precisavam então lavar os alimentos. Por isso que o autor vai dizer: olha, essa prática é uma prática que não alimenta o coração, porque o que alimenta o coração é a palavra de Jesus Cristo. É essa palavra que você precisa colocar dentro do seu coração, e não uma prática. Acho que se hoje tivéssemos aqui pessoas praticando isso, nós falaríamos que seriam os crentes Nutella, lavando o alimento, porque o comerciante que pegou não era de Cristo. O que importa é a palavra, não a sua prática legalista. E olha como isso é importante, meu querido irmão, minha querida irmã, porque muitas vezes nós somos legalistas no nosso proceder. Eu quero perguntar para você: você já viu algum legalista sendo uma pessoa que faz aquilo que ela prega sem errar em outra coisa? Ou seja, um radical sendo radical em todas as áreas da sua vida e não apenas numa parte. Muitas vezes o que nós vemos é um legalista sendo em uma coisa algo, mas na outra totalmente liberal, totalmente diferente. Porque o que importa não é a sua prática religiosa, mas é viver com Cristo, o Cristo da religião. É viver de acordo com os seus princípios, é viver de acordo com a sua palavra. É isso que importa, é isso que preenche o coração, é isso que dá esperança. Mas agora, a partir do versículo 10 a 14, ele vai falar aqui uma coisa muito interessante a respeito de Cristo, ao fazer comparação com o animal que é oferecido como sacrifício. Eu vou ler mais uma vez, para tentar deixar bem claro o que
o autor está trazendo aqui. Possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote como oblação é sacrifício pelo pecado, tem um corpo queimado fora do acampamento. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. O vitupério aqui é um insulto, a zombaria, aquilo que Cristo sofreu por aqueles que o perseguiam. E o que o autor está mostrando para nós? Que naquele tempo o sacerdote tomava o animal, levava o animal ao altar, e ao sangrar, ele pegava aquele sangue e aspergia. E esse sangue representa o sangue derramado na cruz por Cristo Jesus. Mas ele vai mais. Ele vai mostrar que esse simbolismo sim representava o sangue de Cristo, mas agora ele nos chama para a ideia do animal que não era comido pelos os sacerdotes quando o sacrificava, porque uma vez que sangrava o animal, ele matava e levava para fora do tabernáculo. E o autor está vendo nisso a figura de Cristo, ao mostrar para nós que Cristo morreu não em Jerusalém, porque na cabeça do judaizante, Jerusalém era a cidade, era o centro religioso, é dali que Jesus Cristo iria governar todas as nações. Ele entendia que ali, naquele lugar, é que todas as coisas referentes a Cristo deveriam acontecer. Mas o autor está mostrando que Jesus sofreu fora da porta. Jesus foi aquele que saiu arrastando uma cruz, subiu um monte fora da cidade, foi sacrificado ali no Gólgota. Cristo sofreu fora da porta. E essa ideia de comparação é que Jesus saiu de Jerusalém, carregou a cruz até o monte, e fora da cidade, ele se oferece ao altar da cruz. Enquanto o judaísmo dentro do templo, junto ao sacerdote, oferece seus sacrifícios, Cristo, por sua vez, está fora do templo, fora do arraial, e lá oferece-se como sacrifício. A ideia, portanto, é que aquele que saiu humilhado para morrer fora do arraial, no Calvário, em uma cruz, é o nosso sumo sacerdote, é o Cristo que nos regenerou nesse ato para termos uma viva esperança. Diante disso, a exortação é para que o judeu saísse da velha aliança e não cogitasse a voltar mais, mas saísse para fora da cidade, ao encontro de Jesus, que estava fora das portas. Para de uma vez por todas deixar muito claro para aqueles judeus que se converteram ao cristianismo: pare de ouvir esses que querem que vocês voltem a praticar essas coisas essas coisas que são menores do que o Cristo que agora transformou a sua vida através da regeneração. Saia de Jerusalém. O versículo 14, na verdade, não temos aqui cidade permanente, nós buscamos a que há de vir. Nós não ficamos aqui em Jerusalém, nós iremos para a Jerusalém celeste. Então o nosso olhar não deve ser para aquilo que o judaísmo prega, mas aquilo que Cristo fala ao nosso coração. E sabe por que isso é importante, meu querido irmão? Porque muitas das vezes nós precisamos sair de uma redoma religiosa que nós nos colocamos. Nós precisamos deixar o legalismo para viver o Cristo. Muitas das vezes nós venhamos à igreja apenas para praticar aqui algo religioso, mas não para adorar o verdadeiro Deus, o verdadeiro Cristo. E o sacrifício que nós fazemos não é um sacrifício de louvor ao Senhor, mas é um sacrifício de louvor a nós mesmos, ou um sacrifício que foi pedido pelos nossos pais. Mas não é isso que eu quero, não é isso que eu busco, não é isso que eu preciso. E muitas das vezes nós fazemos isso e nos tornamos apenas religiosos. Mas o Evangelho não é isso. Por isso que o autor vai dizer para nós lá na frente:
Lá no versículo 17, que nós temos que obedecer os nossos guias sem fraquejar, sem gemer, porque eles estão nos levando para conhecer a Cristo. E o autor vai chamar aqueles judaizantes que se converteram ao cristianismo para entender que agora o sacrifício que eles precisam oferecer não é um sacrifício de animal, mas é um sacrifício de louvor. O versículo 15, por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Nós oferecemos agora sacrifícios dos lábios que confessam o nome daquele que nos salvou, daquele que nos transformou, daquele que nos deu uma nova vida, daquele que rasgou o véu, daquele que nos possibilitou ter esse livre acesso diante do Pai. É a Ele que nós sacrificamos o nosso louvor, é a Ele que nós prestamos com todo o nosso corpo o culto que Ele merece e que Ele se agrada. Nós precisamos olhar para Cristo e não olhar para as práticas, mas viver as práticas de acordo com aquilo que Cristo nos revela na sua palavra, não como obrigação, mas com um coração contrito, com um coração temeroso, porque nós fazemos isso porque queremos caminhar no caminho do nosso Mestre, que nos leva nos leva a recebermos a plenitude da nossa salvação. Isso é viver com Cristo. E é isso que o autor está nos ensinando, é isso que o autor está alertando aqueles crentes a não voltarem, mas oferecerem um sacrifício de louvor. E ele coloca mais, ele fala que também nós precisamos cultuar a Deus na ajuda mútua. Versículo 16, não negligencies igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Ou seja, ajudar ao próximo também é cultuar a Deus. Nós louvamos a Deus com os nossos lábios, confessando o nome dEle como Senhor da nossa vida. E nós praticamos também na ajuda mútua esse amor que temos para com Ele, e esse amor que nos impulsiona a viver o cristianismo na sua integridade e não em partes. Não negligencies igualmente a prática do bem e a mútua cooperação. Depois dessas orientações doutrinárias, ele vem para o versículo 17, lembrando do 7, que diz, lembrai dos vossos guias, para falar agora dos guias atuais, no 17, e dizer para aqueles crentes, obedecei a vossos guias, e sedes submissos a ele. Obedeça ao seu pastor. O autor está invocando essa ordem, porque muitos naquele tempo estavam aceitando outras doutrinas, e por suas vezes não obedeciam os guias. E como consequência não se submetiam, e essa obediência deveria ser algo voluntário e não gemendo. Tem que ser com alegria e não gemendo. O pastor sofre quando vê as suas ovelhas se desgarrando do aprisco. O pastor sofre quando vê as suas ovelhas caminhando por um caminho que não é um caminho que ele tem ensinado. Nós choramos, muitas das vezes a nossa família nem sabe o quanto nós choramos por vocês, porque nós nos trancamos no nosso gabinete, nós não podemos abrir o nosso coração para a nossa família, porque são coisas do nosso ministério, da nossa função, a obrigação que Deus colocou em nós, e nós colocamos o joelho, passamos a orar por essas ovelhas, e choramos incessantemente por elas, clamando a Deus para que o Senhor trabalhe no coração delas, e nos ajude a levá-las a entender a importância de voltar para os caminhos do Senhor. Muitas das vezes nós ouvimos, quando nós vamos exortar a ovelha, ouvimos coisas horríveis, as ovelhas desobedientes, muitas das vezes falam coisas que o coração sofre, mas nós continuamos em oração, para que no momento que aquela ovelha precisar, mesmo que tenhamos sofrido com o que ela nos falou, nós possamos deixar isso de lado, e ir lá estender a mão,
para trazê-la de volta, porque essa é a nossa missão. E sabe por que essa é a nossa missão? Porque o texto vai dizer para nós, e nós sabemos disso, que nós vamos prestar conta da vida de cada um de vocês diante de Deus. Deus não nos chamou para nos deixar aqui apenas ensinando. Deus nos deu essa obrigação a fim de que nós pudéssemos ter o cuidado com as ovelhas e depois prestar um relatório a Ele de tudo que nós fizemos através desse evangelho que Ele nos confiou. Ele vai cobrar a vida de cada um de vocês, dos pastores, dos guias. Por isso, meu querido irmão e minha querida irmã, ore pelos seus pastores, caminhe com eles. Nós erramos sim, nós somos falhos sim, mas nós erramos tentando acertar, nós falhamos tentando olhar mesmo assim para a Escritura, mas às vezes nós, por conta da natureza pecaminosa, nós temos reações que não condiz com o Evangelho, mas nós estamos sempre prontos a reconhecer, a pedir perdão e a voltar a ser o guia que o Senhor quer que nós sejamos. Ame o seu pastor, ore pelo seu pastor. Eu sei que muitos estavam ou estão ainda esperando, somente na Lapa, que são 4 pastores, um pastoreio tão efetivo que todos os membros já tivessem aí recebido a ligação do seu pastor. Mas nós sabemos que nós também estamos tentando nos adaptar a esse novo mundo, tudo online, tudo muito difícil, mas a nossa oração, ela chega até você. Sabe por quê? Porque nós não esquecemos, mesmo que nós não conseguimos ligar, nós não esquecemos de orar por vocês, de sofrer por vocês, de clamar a Deus por vocês, de se importar com vocês, e não só os pastores, mas os presbíteros também, o conselho dessa igreja. Por isso, meus irmãos, venham para a igreja com alegria, caminhem com seus pastores com alegria e não gemendo. Nós estamos aqui para conduzi-los, para terem a estatura da plenitude de Cristo. Essa é a nossa função. E muitas vezes nós deixamos a nossa família, nós deixamos um momento muito especial com elas, para cuidar de vocês. Quantas vezes eu ouvi da minha filha falando: pai, de novo para a igreja, de novo, o senhor não pode ficar aqui um pouquinho comigo? Filha, depois papai tenta compensar e ficar um pouquinho com você, mas tem outra ovelha precisando. E nós fazemos isso com dor no coração, mas ao mesmo tempo com alegria, com responsabilidade, porque Deus nos deu essa missão. Quantas vezes nós deixamos a esposa ali, que preparou um monte de coisa gostosa, um tempo prazeroso para ficarmos juntos, mas deixamos porque nós temos que correr para socorrer alguém, e nós fazemos isso com alegria, com alegria. Por isso, ame seus pastores, ajude seus pastores, caminhe com eles. E eu quero terminar com uma exortação à igreja. Nós estamos vivendo numa era da internet. Antes mesmo da pandemia, nós já tínhamos aí muitos sermões na internet de grandes pregadores. E louvado seja Deus por isso, porque muita gente chegou nesta igreja por ouvir esses grandes homens expondo a palavra de Deus. Mas a minha exortação para você é que você escute sim esses grandes homens, mas não esqueça que é o pastor local que chora com você. É o pastor local que visita você. É o pastor local que entende você e tenta aconselhar você. Então não seja pastoreado por um youtuber, seja pastoreado por um pastor local. Mas não deixe de ouvir esses grandes homens, pois eles têm palavras para edificar a nossa vida. Mas depois que aprender, volte, vem para os seus pastores, peça ajuda para caminhar com você. Nós temos muito medo ainda do que vai acontecer depois que tudo isso passar. Se muitos crentes vão se acostumar e ficar em casa e não vir à igreja,
e não deixar ser pastoreado pelo seu pastor local. Nós temos muito medo, mas nós temos confiança no Deus que fala através de nós. Por isso, eu quero deixar essa exortação para você. Não seja igreja sem pastor e ovelha sem rebanho. Não seja igreja sem pastor e ovelha sem rebanho. Que Deus nos ajude a caminhar com Ele.